Maria Clara Salgado, obrigado pela sua presença. Pô, Fernando, é um maior prazer estar aqui com você hoje, viu? Que bom. Obrigada pelo convite. Pô, muito maneiro poder te receber aqui. Eu vou fazer a pergunta que o Anselmo Paiva sempre faz, né? E que acho que ele faria se estivesse aqui. Essa genética, porque acho que vem de uma... Claro que a sua mãe é a sua mãe, né? Foi a sua mãe, mas tem alguma coisa do pai nessa coisa assim? Pô, essa coisa São eu tô falando alguns isso. pais diferentes, né? São de pais diferentes, então é da mãe. Então é da mãe. Caraca, mas sua mãe é um ser humano espetacular. Não, mas você fala como se a sua genética fosse... Não, mas eu digo porque são 3, né? Não, são 5. São 5 atletas? Não, são 3 atletas. 3 atletas. 3 atletas. Pô, na média, dá mais 60%. Não, ela realmente, geneticamente, assim, a minha mãe... Mas isso eu acho que vem dos dois lados, sem dúvida nenhuma. Mas a minha mãe foi, uma grande atleta. Ela fisicamente era um colosso, assim, muito mais do que eu, assim. Do que a Carol, não diria, e do que o Pedro também não. Vou falar por mim, né? Mas ela era, assim, o corpo... Minha mãe era mais alta, minha mãe era mais forte. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente tem uma genética bacana, legal, que ajudou muito a gente a ter uma carreira dentro do esporte, obviamente, né? E cada um de um jeito. É muito engraçado, porque, assim... De repente, por serem pais diferentes, a Carol e o Pedro, biológica... Na verdade, sim, né? Todos temos o mesmo pai, né, consideração, sim. Mas biologicamente não. Então, eu tenho um pai, a Pilar, minha irmã mais velha, tem um outro pai, e o Pedro e a Carol têm um outro pai. Então, eles dois carregam 100% ali a mesma genética, mas a gente não. Então, assim, é engraçado. Eu acho que com certeza vem muito da minha mãe, mas os dois, o Rui, né, que é nosso pai, biologicamente pai do Pedro e Carol, é uma confusão mesmo. Não, tudo bem. Eu sei muito bem como é isso. Depois eu conto. Não vale nem a pena eu falar da minha família. Ele é muito forte. Ele jogou futebol a vida toda também. Jogou no Botafogo até ali juvenil. Então, assim, ele também era geneticamente, é ainda, muito forte. Então, eu acho que veio dos dois. Veio ali de uma grande combinação. E, acima de tudo, eu acho que veio... Eu acho que a coisa, assim, cada um tem é muito engraçado, porque eu sempre fui muito rápida, a Carol muito forte, e o Pedro é um cara extremamente habilidoso e que junta um pouco de tudo, eu acho. Assim, o Pedro era um colosso também, ele parou de jogar no passado, mas é um colosso físico também, assim. Pedro, acho que... Tecnicamente ele era muito bom, né? Cara, brilhante, assim. E olha que não é minha praia, hein? Por muito tempo, o campeão mundial mais jovem da história, sabe? Pedro era realmente... E a Carol é muito forte. E, assim, as pessoas... É engraçadíssimo, porque eu sou 2 centímetros só menor que a Carol, mas a Carol é muito mais forte. Bem, também agora eu tô no meu pós-atleta, né? Então você sabe como é. Pô, não dá nem pra parar, pô. Ela tá jogando aí. Não, ela é muito forte, cara. A Carol é forte demais. É muito maneiro ver, assim. Eu falo pra ela, cara, o que você anda fazendo? Você tá forte demais. O que tá tomando, filha? Pô. Ela malha... Eu acho que depois de ter filho, mudou muito também, sabe? Assim, tem um lado da maturidade, que eu, assim... A gente estava falando antes sobre isso, né? Sobre você realmente pegar o tempo e otimizar, porque custa caro ficar longe dos seus filhos, né? Então, você sabe, cara, eu tô aqui, é para ser muito sério, eu quero mandar muito bem, então tem que valer a pena. Tem que valer a pena. Então, eu acho que começa a ter um olhar de tipo, cara, preciso malhar, deixa eu malhar mesmo, para ir embora. Deixa eu fazer não sei o quê, sabe? Tem um grau de comprometimento ainda maior, eu acho. Eu concordo com você em gênero, número e grau. E isso é muito legal. Eu não ia falar disso agora não, mas... Porque tu falou da sua família, dos seus irmãos, e você já teve uma equipe em que... Só ver se eu não tô falando besteira, porque a internet às vezes engana. Pega a gente pelo pé. Em que você jogava com a tua irmã e sua mãe era treinadora? Pô, grande, eu joguei 3 anos com a Carol. E a sua mãe... E a minha mãe treinou a gente por muito tempo, assim, Cara, isso... não sei de outra história parecida com... Não, eu tava ontem lembrando uma coisa, assim, que além desse momento, teve um torneio que foi, assim, a minha mãe tava treinando a Carol, porque a Carol ia jogar com uma outra mulher, a Carol tinha acho que 15 anos. Eu já jogava o circuito, a minha mãe nem era minha técnica ainda nesse momento. Eu tava jogando, não sei se com a Jaque ou com alguém, e aí o Pedro jogava o qualifying. Chegou na hora, essa mulher que a Carol ia jogar se machucou. Aí a Carol falou, pô, mãe, vamos comigo. Minha mãe não tava mais jogando, mas ela falou, tá bom, vamos. Então, pô, eu tô aqui te treinando, vamos lá, só pra você não ficar de fora. Treinou pra caramba, pra ir. Cara, no torneio jogou eu, Pedro, Carol e minha mãe, sabe? Isso é muito legal. Então, assim, era engraçado. A gente viveu muita coisa, assim. E aí depois, teve um outro torneio que a minha mãe era minha técnica e chamaram ela pra jogar um torneio.
a Mônica Rodrigues, que foi vice-campeã olímpica e tal. E a minha mãe foi com ela, e aí chegou claro que caiu em que chave a gente se cruzou. E aí chegou na hora H, até hoje eu acho que a minha mãe entregou aquele jogo, entendeu? Porque chegou no final ali e tal, não sei o quê, ela bateu uma bola que ela errou, que eu falei, você não ia errar essa bola, né? Tipo, aí ela, puxa, não sei, aí a Mônica puta, e ao mesmo tempo sabendo que, além dela, ela não ia ganhar da filha, ao mesmo tempo da atleta dela, era uma mistura ali que realmente a gente viveu bastante coisa. O esporte tira muito a gente da família, né? Então, eu dei a sorte, eu acho assim, pô, quantos clubes você jogou que, de repente, você saiu, foi pra longe dos seus pais, foi pra longe dos seus irmãos? Você tem irmão? Tenho sim. Tem? E você cedo foi... A minha história é muito bagunçada, A Tenho minha irmão também. de parte de pai, irmão de parte de mãe, perdi 3 de parte de mãe. Caramba. Enfim, é bagunçado. Eu vou te contar essa história um dia. Eu quero saber. Eu vou te contar quero saber. Com certeza. E isso é muito legal. Eu tava com isso na cabeça quando você falou com relação à distância, né? Porque o esporte, ele acaba te afastando das pessoas mais importantes da tua vida. E no seu caso, ele acabava sendo a extensão da sua casa. Não, eu acho que, assim, pra mim foi muito especial mesmo eu poder jogar 13 anos com a minha irmã, eu poder viver tantas emoções ao lado do Pedro, da Carol e da minha mãe, sabe? Quando eu lembro, assim, a gente passando por tanta coisa, aquele início de carreira que é tão difícil, sabe? Você vai pro Mundial, aí o vôlei de praia, você acaba ficando meses fora, às vezes. A gente ficava 3 meses jogando 12 torneios seguidos. Então, assim, tá com eles fazia tudo ser muito mais legal mesmo. Porque é óbvio que, pensando no lado profissional, tinham coisas difíceis ali, né? Minha mãe, ela era uma técnica super exigente. A Carol e eu, a gente era muito jovem ainda. Eu tinha 19 anos, a Carol tinha 15 quando a gente começou a jogar junto, sabe? Então, era muito jovens. Mas, ao mesmo tempo, viver tudo aquilo com eles era muito mais legal, era muito divertido. E, além disso, eu acho que estreitou mais ainda uma relação que já era próxima. Porque, assim, lá em casa a gente foi criado muito próximo. A gente assim... Não tem nada mais importante mesmo para mim, assim, do que meu filho, meus sobrinhos, meus irmãos e, né, minha mãe a vida inteira. Então, assim, poder viver isso tudo com eles foi uma puta de uma emoção, sabe? Então, olhar para trás e pensar quanto tempo eu teria vivido isso sem eles, cara, não, ia ser, sabe? Então, acho que só fez o vôlei ser mais legal. O vôlei me deu uma oportunidade, além de todas as que são óbvias, né? De uma vida bacana, de uma vida cheia de emoção, de adrenalina. Também demos a sorte de juntos vivermos isso, sabe? Cara, um privilégio. É um privilégio, sem dúvida nenhuma, assim. E é legal. É legal a gente ver isso. Dá pra ver no teu olho. Não, é de verdade, total. Com certeza, sim. Tiveram momentos que, de repente... eram super difíceis, sem dúvida nenhuma também. Era uma porrada, a gente caía na porrada, a gente brigava, a gente discutia. Mas não é comum um time ficar 13 anos junto, sabe? Só fica porque sabe resolver os problemas, porque acredita muito também naquilo. Mas eu acho que em alguns momentos a gente poderia ter vivido experiências diferentes na carreira, eu e a Carol. E a gente não ficou junto porque a gente era irmã. Isso sem dúvida nenhuma. Isso é muito legal também. A gente nunca jogou, poxa, a gente é irmã, então vamos jogar junto. Isso é bom. Não era isso, sabe? A gente acreditava naquele time. A gente achava que a gente podia ir bem. E aí, a gente, trabalhando, conseguiu resultados legais. Então, assim, agora, com certeza também teve momento que valia uma experiência diferente. E a gente ali tinha um pacote muito bom. Eu acho que até para patrocínio era muito legal. Claro. Entendeu? Claro. Então, funciona melhor. Funciona melhor. Você tem um pacote bom, né? Sim, então, assim, a gente... Num esporte que é caro pra caramba. Então, acho que ajudou. Foi muito legal. Não, isso é muito interessante você falar nisso. Eu ia te perguntar mesmo. Já bagunçou a porra toda que eu tinha falado aqui, mas tá bom. Não, que vai na tua, vai na tua. Não. Aqui a gente vai aqui, ó. Vai no flow. É igual o toco na enchente aqui, a gente vai balançando.